símbolos em forma de letras nas operações verdadeiramente matemáticas. Ora, sabemos que por si só a matemática já é um verdadeiro bicho-papão, e a álgebra contribuiu significativamente para que ela se torne um verdadeiro tormento na vida dos alunos. Senhores, nós não podemos ser coniventes com essa perspectiva de compreensão filosófica matemática. Eu volto a dizer, quando você mistura letras e números e sei lá mais o que, isso deixa de ser matemática. Pode ser até uma macumba, mas matemática não é. Que história é essa de criarmos situações filosóficas imaginárias? Nós temos que viver o real. Se não for real, não vale a pena ser estudado. Não adianta ficarmos aqui imaginando situações filosóficas imaginárias se isso não vai servir de nada para a vida da gente. Caros jurados, nós temos que ser firmes aqui na condenação dos réus. Temos que dizer não à situação da álgebra. Temos que dar uma resposta à comunidade estudantil. Temos que fazer justiça a tantos ex-alunos que, traumatizados com essa situação, deixaram até mesmo a escola. Novamente enfatizo, senhores jurados, condenem os réus e façam justiça por vocês mesmos e pelas incontáveis pessoas que não tiveram seus clamores ouvidos. O Ministério Público Administrativo disso. Benedíssimo, eu protesto. Doutor Felipe, eu posso fazer uso da parte? Benedíssimo, o Ministério Público concede uso da parte da defensoria. Autorizado. Balela, balela, balela. Eu esperava mais do senhor, doutor. Acho que a minha vozinha de 80 anos conseguiria distinguir o que é matemática. Não chamar de balela. Até concordo com o senhor, a sua hipótese foi resumida em balelas, assim como os três. Ok? O senhor falou que a gente tem que ver o real. Se for estudar matemática, tem que ser real, senão não vale a pena ser estudado. Essa carteira que o senhor está sentado, será que ela está feita de papel e caneta? Ou de matéria-prima devidamente calculada, tudo calculado para o conforto humano? Essa escola, essa sala de reuniões, tudo devidamente calculado, desde o orçamento da obra até o comprimento das paredes. Será que isso não é real? A própria física, a junção da matemática, mostra que o universo é tão preciso que se a razão entre a força da gravidade e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Será que isso não é real, doutor? Se isso não é real, eu não sei. O senhor está vivendo no mundo errado. Doutora Juliana, será que nós estamos mesmo defendendo o indefensável? Você já sentiu a cara? A gente tem um advogado no Banco dos Réus, ele tem 2 filósofos. Eles não demoraria 15 minutos aqui para discutir com vocês, porque vocês não teriam argumentos. É tão difícil assim compreender que a matemática é essencialmente para a nossa vida? Quem é aqui, Meritíssimo? Eu posso continuar com o meu tempo regimental? Só pode continuar com o seu tempo regimental. Diante dos trâmites legais impostos por essa tribuna e dos direitos civis estabelecidos pela Carta Magna, eu quero cumprimentar a todos, meritíssimo juiz, caros membros do corpo de acusação, em especial os nossos auxiliares, ilustríssimos membros do nosso júri, que são pessoas idôneas, pessoas com extrema clareza de pensamento ético, crítico e teórico. Ou seja, são pessoas que não têm problemas com a matemática. Quero também cumprimentar os pais convidados e alunos que se fazem presentes nesse julgamento, que também não têm problemas com a álgebra ou matemática em si. Aposto que todos têm excelentes notas, não é verdade? E se têm excelentes notas, é porque estudaram. E é justamente aqui que começa a minha tese. Não existe problema aqui, senhores. Não existe crime. Não existe possibilidade de culpa. Os réus aqui não são eles. Na verdade, os três são vítimas de um sistema hipócrita que joga sobre as costas do professor, sobre as costas de quem pensa a educação, os problemas decorrentes de um sistema ineficaz que pensa somente em números de aprovados de obtenção em médias ou conceitos, mas não de conhecimento verdadeiro para a vida. Mas é o mesmo sistema que não trabalha com o pensamento crítico dos seus alunos. Ao passo que se cria uma sociedade totalmente conivente com a falta de conhecimento crítico, filosófico e científico. E é isso que nós temos aqui, senhores. Estão ocupando 3 grandes pensadores. 3 grandes filósofos, não somente na área da álgebra, da matemática, mas em diversas outras áreas como filosofia, direito, astronomia. Reafirmo, esses cidadãos de cristão, cidadão grego, alexandrino e francês, não são réus. São mais vítimas do que qualquer uma das vítimas se quiseram se caracterizar aqui anteriormente com testemunhos questionáveis. Senhores jurados,
Por que falar das testemunhas de acusação aqui? Todas afirmaram que não usam o conhecimento matemático para nada em suas vidas. Interessante de se refletir. Por que equivocam-se quem dessa maneira procede? Pois matemática é tudo. E tudo que vocês fazem em suas vidas é álgebra. Então fica difícil compreender quando mentem que não utilizam o conhecimento matemático nas atividades profissionais. Ora, vocês utilizam sim variáveis e incógnitas para calcular o ganho de vocês. Vocês não utilizam matemática para ver o saldo do lucro de vocês? Como podem projetar a expansão de seus negócios sem calcular teoricamente os custos disso? E se não conhecem os custos reais, portanto usarão a álgebra para tanto. Também me pareceu que o corpo de acusação aqui teve um probleminha com matemática, né? Bem encontrou um professor Juscelino na vida escolar dele, porque para odiar tanta matemática assim, só reprovou uns 2 anos, para odiar isso nenhum. Senhores jurados, rogo a vocês que em hipótese alguma podemos acreditar no que foi dito aqui. Estão acusando de forma errada, de forma leviana, não só esses 3 senhores que estão sentados no banco dos réus, mas sim todo um contexto de pessoas que se dedicaram à questão educacional, em especial, é claro, na área da matemática e da álgebra. Senhores, por favor, compreendam que matemática é vida. A matemática é a percepção da inteligência. É como se ela fosse a mãe de todas as demais ciências. E é justamente a álgebra que completa essa compreensão. A álgebra é o tempero da matemática. E é esse tempero que nós devemos apoiar. É com esse tempero que nós devemos aprender a pensar matematicamente. Nessa questão, nós não sabemos pensar matematicamente antes de falar qualquer asneira sobre a álgebra. Não é mesmo, senhores promotores? Verdadeiramente falando, nós também não sabemos pensar algebricamente. Nós estamos acomodados a somente fazer continhas, utilizar os nossos celulares, as nossas calculadoras e não temos mais interesse em raciocinar de forma lógica. Senhores, antigamente, vários filósofos, grandes pensadores, foram educados e instruídos na base da matemática. E por causa disso, os nomes deles estão em livros, como os desses senhores aqui. Hoje, quais são os nomes que estão nos nossos livros? MC Kevinho, Anitta ou qualquer outra pessoa que rebole as nádegas? Não, senhores. Hoje nós estamos aqui sim para defender a questão matemática. A nossa luta hoje aqui é sim para defender a questão algébrica. Senhores jurados, não sejam levianos. Assim como fizeram neste julgamento, as testemunhas de acusação e os membros da promotoria sendo levianos nas suas colocações. Levianos sim, porque mentiram descaradamente. Levianos sim, porque eles sabem que estão equivocados e mesmo assim persistem nessa acusação infundada. Por isso, senhores jurados, não aceitem essas mentiras como verdade. Esse corpo de defesa pede absolução completa e imediata por unanimidade, porque é isso que eles merecem. Esses cidadãos contribuíram cada um ao seu modo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito ao contrário do que aqui se falou de prejuízo. Não existe, existiu e tampouco existirá prejuízo, não havendo sequer a intenção de causar. Façam justiça aqui hoje, absolvendo os réus e apropriados dessa acusação caluniosa. Encerra aqui o meu Indago os senhores membros do corpo de acusação e de defesa se fará uso da réplica. Igualmente. Neste momento eu concedo a palavra à promotoria. Eu sou um baita admirador da advocacia, mas hoje eu estou extremamente decepcionado. Decepcionado com o nível que é apresentado pela consultoria. Eles apresentam ironia em suas indagações. Os seus argumentos ferem a medida desse tribunal, com suas indagações sem fundamento algum. Doutor e doutora, eu vou deixar um recado bem dado. Caso ocorra mais uma ação de deboche da parte dos senhores, isso me fará obrigatoriamente prendê-los por desacato. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Era só esse recado, mas mais um pouquinho, com licença, pessoal. Voltando ao que realmente interessa, eu quero começar com uma pergunta bem simples. Bem simples, mas primeiramente eu queria pedir permissão, como eu disse, para mostrar a minha funcional para os jurados. Peço que...
funcional. Aqui diz promotor de justiça e não promotor de acusação. Eu sou a voz do povo, eu sou a voz de vocês. Eu sou a voz daquelas pessoas que infelizmente não exercem o cargo de seus sonhos porque não souberam a maldita álgebra nos concursos públicos. Aquelas 20, 30, 40, 50, 60 questões de matemática. E eu quero saber, essa é a minha primeira pergunta, Benedito, tanto para a defesa quanto para os réus. O que vocês me dizem dessas pessoas que infelizmente se levantam amarguradas e sabem que vão trabalhar 30, 31 dias para receber uma mixaria de R$ 1.212, Benedito, aproximadamente? No dia 1, no dia 31, no dia 7, talvez até atrase. E quando você recebe, você faz o quê? Uma feirinha, paga a luz, paga a água. Quem tem filho, nem se fala. E encerrar aqui, Benedito, com mais uma pergunta. E quero deixar em aberto para que a defensoria, se possível, responda na réplica deles. E quando eu vos perguntar as horas, os senhores vão me responder o quê? Que são 2x mais 8 igual a 16 horas? Acredito que não. Encerro também, Benedito. Perdão por prolongar. Mas, caros jurados, eu quero que se lembrem de uma coisa. O voto de vocês aqui é secreto. Mas a minha posição e dessas duas doutoras aqui é pública. Certo, Benedito? Senhores jurados, primeiramente, eu não estou aqui para mostrar credencial nenhuma, pois a minha profissão mostra na prática fazendo o bom trabalho. Segundo, MP, eu não acredito que vocês vão continuar com esse pensamento absurdo sobre a álgebra e a matemática depois de tudo que lhes foi dito aqui. Se não fosse a álgebra e a matemática, o mundo não seria tão tecnológico como é hoje. Vocês não teriam seus celulares do ano igual da doutora Juliana, por exemplo. Eu tenho certeza que o criador da Apple não criou a mesma apenas recitando poemas. Nós somos advogados de defesa e defendemos a verdade, e não o indefensável. Certo, mesmo? 2x mais 8 igual a 16. Você quer saber a hora, doutor? Matematicamente são 4 horas. Você tem algum remédio para tomar, quer ir em algum lugar? Porque eu fico indignado porque até agora continua com as mesmas falas. Porque parece que não tem argumento. Eu não sei, me desculpe, dirigir ao senhor, mas se o senhor se ofendeu, por que nos ameaçou nos deu uma ficha de prisão? Se não aguenta a verdade, doutor, por que o senhor está aqui? O senhor sabe da verdade. O senhor sabe que a matemática contribui todos os dias na nossa vida. É essencial a álgebra. Por que continuar insistindo que não é real, que todos foram prejudicados, quando na verdade, alguns pais que estão aqui, no final do mês, quando recebem, vão lá fazer a cotinha para ver se sobra alguma coisa no final do mês. Será que eles fazem esse cálculo estudando poemas? É utilizando a matemática. Cara, é um nível tão baixo que a gente chega a pensar que daqui a pouco o juiz vai sentar na cadeira do promotor e fala, não, o promotor agora é eu, porque não tem argumento. Eu disse, mas encerra aqui, que eu não consigo perder tempo. Boa noite a todos, inclusive os senhores jurados aqui presentes. Começo parecendo que não me importo com o que o senhor da defensoria vem dizer. Até porque o que eles falam não vão acreditar em nada. Mas sim com o que vocês, a função de vocês aqui hoje, é dar voz àqueles alunos que por várias vezes se sentiram oprimidos, senhores. Já você, doutor Felipe? Doutor Felipe, você que se diz um homem tão estudado, tão pleno, tão elegante, por que você reprovou de ano? Bom, fez a pergunta. Nem parece que estudou tanto para estar aqui defendendo uma causa como essa. Tenho pena de vocês três. Jurados, façam justiça
alguma informação complementar? Não. Desejam realizar alguma pergunta aos membros do corpo de acusação ou de defesa, ou até mesmo direcionado aos jurados? Não. Aos réus, perdão. Senhores, portanto, não havendo arguições a serem efetivadas, passarei a ler os quesitos que vos serão julgados para que se profira a sentença. Oriento ao Conselho de Sentença que observe bem os quesitos que vos serão perguntados. E pelo amor de Tatá, não faça que nem nas avaliações diagnósticas, não. Contar um segredo, tudinho abaixo do básico. E eu ainda ouvi dizer que não sabe nem somar o MMC, segundo o professor de química. Eu convoco neste momento as doutoras Melissa e Anali, juízes auxiliares, para a leitura dos quesitos. Quesito número 1. Os réus matemáticos Euclides e Dioclésio de Alexandria e François Vietá, dos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XIV, utilizaram seus conhecimentos matemáticos e filosóficos e introduziram letras nas operações matemáticas, causando grande dificuldade na compreensão matemática por alguns dos séculos posteriores. Quesito número 2. Essas dificuldades causadas em alunos provocaram alguma situação que prejudicasse ou impedissem essas vítimas a prosseguirem com seus estudos? Quesito número 3. Os réus concorreram com suas contribuições para a álgebra para melhorar as situações de compreensão do mundo. Quesito número 4. Mesmo com as dificuldades encontradas na álgebra, pode-se encontrar alguma aplicabilidade prática para a mesma? Quesito número 5. Houve convencimento ou alteração do seu posicionamento após a pronúncia do corpo de acusação? Quesito número 6. Houve convencimento ou alteração de seu posicionamento após a pronúncia do corpo de defesa? Quesito número 7. Os réus matemáticos Euclides e Dioclésio de Alexandria e François Vietá, dos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XIV, devem ser condenados pela ação de introdução de letras nas operações matemáticas? Quesito número 8. Os réus matemáticos Euclides e Dioclésio de Alexandria e François Vietá, dos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XVI, devem ser absolvidos pela ação de introdução de letras nas operações matemáticas? Quesito número 9. O meme Bora Bill serviu para alguma coisa na sua vida? Eita, questão. Senhores membros do corpo de sentença, compreenderam os quesitos que vos serão analisados? Sim. Então tá, tem recuperação não, tá, camaradas? Até que vão dizer que não entenderam. Aí, ó, os pais estão de olho, viu? Tem o doutor, promotor e o corpo de acusação, requerimento ou alguma reclamação a fazer? Não, Melissa. Tem o doutor, o defensor, o corpo de defesa, requerimento ou reclamação a fazer? Não, Melissa. Povo tudo inteligente, mas vai olhar a nota de matemática? A minha está sob sigilo de confidencialidade. O sem nome. Vai se proceder ao julgamento. Senhores jurados, estão aptos a votar e julgar outros quesitos aqui estabelecidos? Sim. Esses daí, ó, estão lascados. Não souberam nem escolher os últimos candidatos desse último pleito eleitoral. Tiveram que levar a colinha. Determina a ilústria escrivã que proceda a distribuição das cédulas para os quesitos. Enquanto procede a conferência do julgamento para proferir a sentença, convido os adoradores da matemática para apresentar o lado poemático da matemática. Olhas tantas luzes de matemática, inconsciente, apaixonou-se um dia, doidamente, por uma incógnita. Olhou do seu olhar numeral e viu-a do ápice a baixo. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoides, corpo ortogonal, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ação radical. Eu sou a soma descolada dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. De falarem, perceberam que eram o que aritmética corresponde a almas humanas, primos entre si, e assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas,
círculos e linhas senoidais. No jardim da quarta dimensão, escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. E romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E, enfim, resolveram se casar. E constituir um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram os padrinhos, o poliedro e a bissetriz, fizeram planos, equações e diagramas, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. Eles se casaram e tiveram uma sequante e 3 cônjuges muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo afinal vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso desse problema. Ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade. E tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. E esse que amor matemático, simples, claro, intenso e com árduo, tornará vilão, por incompreensão da matemática da vida, tornando-se dor. E esse que cada um de nós vive diuturnamente, na escola, na vida e no mundo, divaneando sobre a álgebra e o amor. E por que não juntá-los, para assim estar ao nosso dispor? Prêmio apoio, 100. Um piscar de olhos me transforma em um compasso. Giro, 90, 180, 270, 360 graus. Volta completa na circunferência chamada vida. Dê-me um ponto, por ele passarei infinitos segmentos de sentimento. Amor, sentimento, raiva, gratidão. Dê-me um transferidor para medirmos o grau de nosso amor. Me esquadro, quem sabe que possa nos enquadrar. Só não me limite com 2 pontos, pois não saberia que segmento de sentimento passaria por eles. Peço a compreensão de todos que a gente está analisando aqui as cédulas, tá bom? Para que se profira a sentença. Sempre assim. Todos de pé, por favor, para a leitura da sentença. Aos 14 dias de dezembro de 2022, reunidos no Tribunal de Júri da Comarca Divina Providência, reuniram-se os cidadãos, segundos e terceiros anos, para julgar a álgebra. E concomitantemente, os réus Euclides e Diofantes de Alexandria e François Guietard, a partir do princípio de que números e letras é legal. A sessão foi composta pelo doutor Jameson Juan Ferreira de Souza, corpo de acusação os doutores Felipe da Silva Sobrinho, Juliana Marques de Paula e Lara Vitória Melo Ferreira. E no corpo de defesa, os doutores Felipe Ferreira dos Santos, Ana Clara Sérgio Vasconcelos, Enine Vitória dos Santos Aguiar, e testemunhas de acusação as senhoras Natiele Barreto, Estela Souza e Tainara Andrade. Testemunhas de defesa as senhoras
Fernanda Beatriz, Raíssa Franco e Ana Carolina da Silva, ficando a composição do corpo de jurados e cidadãos: Raíngrid de Souza, Jonathan Raimundo Neri, Alana Maria Carvalho, Bruno Cruz e Jennifer Vitória. Após os relatos das testemunhas de acusação e defesa, do debate entre membros do corpo de acusação e de defesa e das provas apresentadas, os jurados apresentaram a seguinte conclusão acerca do andamento da justiça. Ao questionamento, os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Aventar, nos séculos 3 a.C., 4 depois de Cristo e século XVI, utilizaram seus conhecimentos matemáticos e filosóficos e introduziram letras e operações matemáticas, causando grande dificuldade na compreensão da matemática por alunos em séculos posteriores. 3 responderam que sim e 4 responderam não. Ao questionamento 2, essas dificuldades causadas em alunos provocaram alguma situação que prejudicasse ou impedisse esses alunos a prosseguirem com seus estudos? 5 responderam sim e 2 responderam não. Ao questionamento 3, os réus matemáticos concorreram com suas contribuições para a álgebra para melhorar situações de compreensão do mundo? 1 responderam sim e 6 responderam não. Ao questionamento 4, mesmo com as dificuldades encontradas na álgebra, pode-se encontrar alguma aplicabilidade prática para a mesma? 5 responderam sim e 2 responderam não. Ao questionamento 5, houve convencimento ou alteração do seu posicionamento após a pronúncia do corpo de acusação? 4 responderam sim e 3 responderam não. Ao questionamento 6, houve convencimento ou alteração do seu posicionamento após a pronúncia do corpo de defesa? 3 responderam sim e 4 responderam não. Ao questionamento 7, os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Aventar, nos séculos 3 a.C., 4 depois de Cristo e século XVI, devem ser condenados pela ação de introdução de letras e operações matemáticas? 0 responderam sim e 7 responderam não. Ao questionamento 8, os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Aventar, nos séculos 3 a.C., 4 depois de Cristo e século XVI, devem ser absolvidos pela ação de introdução de letras e operações matemáticas? 7 responderam sim perdão, e 0 responderam não. Diante de tudo que foi levantado nesta sessão, os jurados apresentarão a seguinte conclusão acerca do julgamento do tema: a matemática por meio da álgebra no banco dos réus, números e letras na matemática, é legal? Levando em consideração a decisão dos jurados desse tribunal, Condeno os réus Euclides de Diofanto de Alexandria, François Aventar, da França, por concorrerem a problematizar a vida dos alunos inserindo letras e números nas operações matemáticas, e assim prejudicando sobremaneira a vida escolar de gerações de estudantes. Solidariamente, condeno a álgebra por sua não aplicabilidade prática na vida do estudante. Essa é a decisão deste tribunal. Agradeço ao corpo de acusação, ao corpo de defesa, agradeço também aos jurados, agradeço também a toda a equipe, né, ao comportamento e às palavras a mim dirigidas, agradeço também ao público, né, aos pais, aos alunos aqui presentes, e finalmente agradeço a vocês, né, que vieram nos visitar, e é isso. E para tanto, matematicamente falando, levo a vida me multiplicando, mas também sei dividir. E na tabuada dessa vida, amizades boas vou somando, para que diminuir? Vou seguindo pela minha estrada, muito embora de raiz quadrada, vou saindo por tangente. Por razões e equações, procurando as soluções dos problemas existentes. Mas proporcionalmente, direto e inversamente, sou potência radical. E na confusão do tema,
deveriam ser condenados ou absolvidos? Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por terem permanecido até agora. Essa é uma pequena atividade para que a gente demonstre um pouco da discussão da matemática, de que a matemática também pode entrar em discussão. Valeu a todos, gente. Boa noite a todos.